Fala galera do YouTube, eu sou o Antônio Zé, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco aí sobre a Liga dos Campeões. Nessa mecânica que eu acabei não vendo todos os jogos, tá? O jogo que eu acabei vendo foi o jogo lá do Real Madrid do City. E eu vou falar um pouco sobre três times. Eu não vou falar sobre todos os times, né? Os que foram eliminados, o que passou, né? Para as quartas de final. Vou falar um pouco aí sobre que foi um pouco, na minha opinião, que eu acho, o que pode esperar do Real Madrid, do PSG e do Arsenal. Do Arsenal, que é o time da HTS, que é o Arsenal. Vou falar um pouco sobre esse time, falar um pouco aí sobre esse time, sobre esses três times, tá? Que, na minha opinião, eu vejo como os grandes candidatos para ganhar essa Liga dos Campeões desse ano. Antes de tudo, pedir a vocês que se inscrevam no canal, que deixem o joinha, para onde eu começo? Vou começar falando aqui do Arsenal. Esse jogo do Arsenal eu acabei não vendo, vou ser meio sincero, não vi esse jogo do Arsenal, mas acho que é Arsenal, se eu não me engano, o Arsenal, né? Que é o time lá da Inglaterra, que acabou indo para as quartas de final da Liga dos Campeões, do agregado ao vitória de 3-1 foi, juntando o placar do jogo de 3-1. Foi 1-1, se eu não me engano, parece que foi 1-1 o primeiro jogo e o segundo foi 2-0. Então acabou sendo 3-1 do agregado. Eu acho que o Arsenal é um time que investiu muito, esse ano, dessa temporada, na verdade, desse ano, dessa temporada, porque os times da Europa geralmente começam entre o meio do ano, entre junho e vai até o meio do ano, até julho do outro ano, geralmente. Então, assim, eu acho que o Arsenal investiu muito pesado, investiu muito desse ano, e eu vejo assim como um candidato a ganhar assim, a Liga dos Campeões. Se eu não me engano, parece que nunca ganhou a Liga dos Campeões, eu acho que é um dos grandes candidatos. É claro que ainda vai ter que enfrentar esse caso, pegada, dependendo das quartas de final. Pode vir adversário muito difícil, como o poderoso Real Madrid, como o PSG, que foi campeão ano passado. Então, eu acho que o Arsenal é um dos candidatos, na minha opinião, a ganhar a Liga dos Campeões. Eu não vi o jogo, tá? Mas o Arsenal, se não me engano, acho que está em primeiro lugar, da Premier League. Comenta aí, porque eu não tenho acompanhado tanto a Premier League, tá? Eu já vi muito jogo da Premier League, mas esse ano não comecei acompanhando tanto o jogo da Premier League, mas pude acompanhar algum jogo. Acho que o Arsenal é sim um ponto candidato. O vídeo não ficar muito longo, eu pesquisei e vou deixar para falar do Real Madrid por último, um dos times aí com mais Liga dos Campeões, um dos times aí com mais títulos do mundo, o PSG, na minha opinião, também é um dos fortes candidatos para ganhar assim, essa Liga dos Campeões. Lembrando que o PSG foi campeão. E assim, o PSG tem uma coisa que é impressionante. O PSG geralmente é um time que ganha com placar com a diferença grande, né? Não é à toa que ganhou lá do outro time, do Chelsea, né? Chelsea, enfim, ganhou, acabou do agregado foi 8-2. Isso é, na minha opinião, um absurdo. 8-2 do agregado. Então, assim, é um time que consegue, jogos que são difíceis ganhar com certa facilidade, né? Não que o adversário não tenta, não que o adversário não teste, não é isso. É que o PSG é um time de muita intensidade, com jogadores jovens, é um time, na minha opinião, muito poderoso aí com o Vitinha, com o Demeyer, são jogadores muito rápidos, muito velozes. Você tem o Nuno, lateral muito bom. Então, assim, ter esses jogadores portugueses, que são muito bons, jogadores franceses também. Então, acho que o PSG é um dos fortes candidatos, sim, para a Liga dos Campeões esse ano. Isso não quer dizer que vai ganhar, tá? Eu não estou dizendo que esses times vão ganhar, que esses três times que eu deixei para fora desse vídeo vai ganhar. Não é isso, é que são times que, na minha opinião, são fortes candidatos. Tem outros times que eu também poderia aceitar, vai descer para fora desses times, que já está classificado, tá? Então, eu acho que esses times são muito fortes, eu acho que o PSG é sim, um forte candidato. E o PSG, por ter toda essa questão do investimento, por ter essa questão de um time muito forte, por ter ganhado até o ano passado, eu acho que o time que dá para dizer que defende o time, o time que dá para dizer que ainda é campeão, que foi campeão, atual campeão da Liga dos Campeões. Acho que o PSG é um forte candidato, mas vai depender de quem enfrentar. Mas o PSG joga um futebol assim que. Ontem eu vi tanto jogo, eu vi algum jogo, tá? Do PSG, mas o PSG é um time que realmente consegue ganhar de goleada, consegue ganhar com a vantagem boa. Eu acho que o PSG é sim um forte candidato aí para ganhar essa Liga dos Campeões. É um time com muita intensidade, é um time
que acabou não apostando tanto, dos anos para cá, de um tempo para cá, de jogadores com nome, né? Deixou para apostar em jogadores jovens, jogadores com intensidade, e deu certo. O à toa que foi campeão, acabou sendo campeão. Bom, outro time, né, foi um pouco aí do Real Madrid, para não ficar muito longo. Real Madrid é 5-1 do agregado. Que jogo, viu, gente? Eu acabei vendo. O primeiro jogo foi 3-0. Que jogo. Se eu não me engano, tava sem Mbappé, parece. Se eu digo já. Então, assim, é um time que já estava desfalcado e conseguiu ganhar de 3-0. Então, 3 gols do Valverde. Então, assim, é um time, um dos melhores times do mundo, dá para dizer, o Real Madrid. É o Madrid que ganhou, no primeiro jogo por 3-0. E outros jogos, gente, foi um que jogaço de bola. Outro jogo, se não me engano, foi 2-1. Foi 2-1 o segundo jogo. Se não me engano, foi 2 o gol do Vinícius Júnior, se não me engano. Teve o gol do Valverde, que foi pedido, uma de gol impedido, uma de gol anulado, para bem dizer. Foi assim um jogaço, o Real Madrid conseguiu realmente, na minha opinião, apresentar um bom futebol. E o Real Madrid tem toda essa questão de ser um time poderoso, de ser um time que tem um histórico já da Liga dos Campeões, é um time tradicional da Europa, um dos maiores times da Europa e do mundo, é questão de título, é. Pode dizer que tem outros times que tem uma torcida maior, que são em torcida talvez, mas também o Real Madrid é um time que tem torcedor de vários lugares do mundo, é. Acho que do Brasil, não sou da Espanha, mas de vários lugares do mundo. Então, assim, o Real Madrid, toda essa tradição, pelo tamanho da torcida, eu acho que é um grande favorito, um grande candidato, é meu dizendo, um grande candidato, um favorito, sim, para ganhar essa Liga dos Campeões. É claro que vai ter time muito complicado, é. Você ainda tem um PSG que é muito forte, ainda tem um Arsenal que é muito forte. Você. É claro que tem time que pode surpreender, de repente o Sporting, eu acho que é muito difícil, mas futebol, pode acontecer, mas eu acho que o Real Madrid é um forte candidato para ganhar, com o Mbappé, com o Vinícius Júnior, que ataque do Real Madrid, ué. É uma pena que o Rodrigo infelizmente acabou se lesionando, vai nem jogar a Copa do Mundo, ué. Parece que o que o Zil já fez, comentei se você já sabe, parece que torceu o joelho, ué, parece que é o ligamento, então assim, é uma lesão muito grave, mas o Real Madrid, com o Valverde, com o Mbappé, com o Vinícius Júnior, são jogadores decisivos. E vejo assim como foi outro candidato. É um time que foi 15 vezes campeão. É um absurdo, gente. 15 vezes campeão. Minha gente, perdão. É muita coisa, gente. 15 vezes campeão é muita coisa. Você tem uma noção, o Flamengo, que é o maior campeão da Libertadores aqui do Brasil. Tem 4 Libertadores. E os outros, depois do Flamengo tem o Palmeiras, tem São Paulo. Ganhamos com 3 Libertadores. Depois tem outros times, acho que o Cruzeiro tem Nacional com 2 Libertadores. E os times que tem uma, se não me engano, parece que o Botafogo, Fluminense e Vasco tem uma. Os outros times, enfim, você mata Atlético Mineiro também tem uma Libertadores. Então, assim, é um time que tem 15 vezes. É como se um time aqui do Brasil fosse 15 vezes campeão da Libertadores. Que assim, do Brasil a gente tem um time e tem metade disso. Então, assim, é muita coisa, gente. 15 vezes campeão da Liga dos Campeões. Você tendo um time poderoso, você tendo desses anos todinho a Liga dos Campeões, você tendo Barcelona, você tendo um Atlético de Madrid, que nunca ganhou, você tendo o Arsenal, você tendo o PSG com investimento milionário, com investimento alto, você tendo o City. Minha gente, você ganhar 15 vezes uma Liga dos Campeões é muita coisa. Tem adversário muito poderoso, adversário muito complicado. Mesmo assim, o Real Madrid é um time que tem 15 Liga dos Campeões. Então, acho que toda a tradição, que não, a camisa pesa, tá? A camisa pesa. Claro que tem outros times que tem a questão tática. Eu, como o PSG, eu tenho essa questão tática. Jogadores com intensidade. Então, tem isso também, o PSG. Então, assim, eu acho que o Real Madrid é um forte candidato. Inclusive, eu acho que dependendo se for ganhar o Real Madrid ou o PSG, eu vou ficar feliz porque são dois times assim que eu gosto bastante. Eu torci pro PSG do Mundial, tá? No final eu torci pro PSG. Não sou um torcedor, cara, desse time, mas eu torci já PSG, já torci também pro Real Madrid, em algum jogo. São times assim que eu posso dizer que eu gosto, que eu tenho um certo carinho. Eu gosto bastante, eu gosto muito do Cristiano Ronaldo. Então é à toa que eu gosto bastante do PSG. Gosto bastante do Real Madrid e do PSG. São dois times que, na minha opinião, se for campeão, também vou gostar, vou ficar feio, porque eu gosto desses times, desses aí.
Não que eu não gosto do Barcelona, do Atlético de Madrid, mas eu sou mais o Real Madrid, tá? Comenta aí se você prefere Barcelona ou Real Madrid. Então, assim, o Real Madrid, na minha opinião, foi outro candidato. Gente, esse foi o vídeo, tá? Eu vou dar um recado aqui, é, que deve ter mais vídeo, tá? Comenta aí que tipo de vídeo vocês gostariam. Mano que estamos de um ano de Copa do Mundo, vamos ter amistoso. Então, acho que a tendência é que eu grave um vídeo aí falando um pouquinho sobre a seleção. Até porque eu acabei não gravando nenhum vídeo até agora, gente. Nesse canal aqui sobre seleção. Eu acabei falando mais dos times aqui do Brasil. Tô aqui agora, tô falando um pouco sobre os times de fora, né? E talvez eu grave um vídeo aí semana que vem sobre sobre a seleção, talvez sobre a convocação que já teve, né? Mas talvez o que eu aceito, dar um pouco da minha opinião, né? Então, assim, talvez eu fale um pouco sobre a seleção brasileira da semana que vem, tá? Então, fique de olho que pode sair esse vídeo. E também fique de olho porque eu gravo um vídeo sobre eu falo também sobre vários times aqui do Brasil. Já gravei vídeo falando sobre o Flamengo, sobre o Palmeiras, sobre o Vasco. Então comenta aí, eu falo realmente sobre vários times aqui do Brasil, sobre os grandes times do Brasil, então fique de olho. E tem, lembrando que temos o mês que vem, se eu não me engano, acho que mês que vem, em abril, vai ter a Sul-Americana e Libertadores, perdão. Libertadores, Sul-Americana e Libertadores, mês que vem, então fique de olho que eu acho que eu vou gravar mais vídeo, tá? Acho não, vai sair muitos vídeos ainda, se Deus quiser, desse ano. Então vai ser um ano aí muito bom de futebol, fazendo, meio de ano de Copa do Mundo, então eu acho que eu vou acabar fazendo. Eu acho que aqui a 2 meses, mais ou menos, né? Eu acho que aqui a 2, 3 meses, eu acho que já vai ter a final da Liga dos Campeões, então eu acho que eu vou fazer mais vídeos sobre a Liga dos Campeões, então fique de olho que tem muitas coisas boas, tem muitos vídeos que vão vir esse ano, tá? Se inscreva no canal, comenta aí qual é o time que você torce, qual é o time que você torce do Brasil, qual é o time que você torce fora, que você gosta, que simpatiza você gosta do time. Então se inscreve no canal, me ajuda aí, gente, a chegar ao 1.000 inscritos. Se inscreve no canal, vou ficando por aqui, valeu e fui.